Bom dia, gente. É um prazer tê-los aqui nessa manhã de sábado. Estamos recebendo hoje nosso amigo, colaborador de longa data, muito admirado, muito querido aqui na SPCRJ e fora também. Conheço o Marcos já há longo tempo, né, Marcos? E temos o prazer de recebê-lo hoje para nos trazer algumas reflexões e provocar em nós também, né, algumas inquietações em relação a esse momento particular, que é o nosso, e, e como a psicanálise se coloca diante disso. Uma aula inaugural como a nossa sempre foi, para nós, motivo de grande festa. Sempre a primeira atividade do ano, a atividade que, no fundo, então, dá início às demais, onde sempre se seguiu de uma confraternização, um coquetel, é o momento da gente se encontrar, se abraçar, conversar amenidades. E hoje, infelizmente, isso não é possível. Não é um dia de festa, é um dia de luto, é um dia de pesar, é um dia duro e com um horizonte muito tenebroso no curto e médio prazo. A psicanálise, no seu aspecto clínico, ela promove uma a implicação do sujeito na sua própria vida e no seu próprio destino. É algo hoje muito raro. O que a gente está assistindo são pessoas cada vez mais numerosas se entregando a exercícios delirantes de absoluta desimplicação nos rumos da própria vida e da sociedade. Se há alguns anos a gente já se ressentia, né, se lá nos anos 80 o Cazuza gritava ideologia, né, eu quero uma para viver, dessa a minha geração, né, que olhava para a geração anterior, que era uma geração politizada, com ideologias firmes, bandeiras muito bem estabelecidas, e a gente vivia um certo apagão ideológico. O que veio a seguir foi uma quase que a desistência em relação ao nosso papel de cidadão, ao nosso papel de protagonista nos rumos que o mundo vai ter. É que mundo a gente quer, deixou de ser uma questão. As pessoas, então, se desobrigaram desse papel político fundamental. Né? Político no sentido mais amplo mesmo, é que toda ação é, no fundo, uma ação política porque tem efeitos políticos, né? Vamos pensar com Foucault. Atualmente, a gente assiste a uma coisa ainda mais assustadora, aonde mais assustadora, porque em outros momentos da história da humanidade isso já aconteceu. Momentos em que os sentimentos negativos e os impulsos destrutivos foram mais valorizados que os sentimentos construtivos e impulsos, não é, aglutinadores e sociais e comunitários. Em cada época, isso se apresenta de uma forma particular. Hoje a gente tem uma forma que talvez seja nova, que é o total desapego à capacidade crítica do pensamento. É como se nós, enquanto seres humanos que compomos uma sociedade, tivéssemos optado por abrir mão da nossa própria inteligência em função dos ganhos narcísicos delirantes advindos de simplesmente acreditar no que a gente bem entender. Isso é trágico, a gente está vivendo essa tragédia cotidianamente. Isso não é exclusivo do Brasil, apesar de que o Brasil parece
voluntariamente abraçar essa causa suicida de maneira... Ela é suicida e homicida, né? E genocida ao mesmo tempo, né? Porque é um tal desapreço pela vida, pelo outro, que se reflete até num desapreço por si mesmo. As defesas narcísicas elas começam a ser superiores à própria noção de autoconservação. É como se a função de autoconservação cedesse, não operasse diante de eventuais ganhos narcísicos proporcionados por esses comportamentos absolutamente distanciados, clivados, né, em relação aos dados da realidade. É triste. E a psicanálise, nesse momento, então, se vê num lugar também muito particular, porque, no fundo, é um projeto contrário a tudo que a psicanálise propõe. E é nesse sentido, não sei como é que o Marx vai explorar isso, mas estou muito curioso até para ouvi-lo, porque eu acho que aí a psicanálise tem novamente, e talvez da maneira mais genuína, ela se vê diante de uma necessária retomada do seu aspecto subversivo, da subversão dessa ordem de ganhos narcísicos delirantes que produz realidades tão nefastas. A psicanálise, quando convoca o sujeito a se implicar no seu destino e no destino da sua sociedade, reconhece que isso não é tarefa fácil, porque somos fundamentalmente ambivalentes. Queremos tudo ao mesmo tempo, por mais contraditório que seja. Queremos claro, escuro, preto, branco, amarelo e azul, né? Queremos o vivo e o morto ao mesmo tempo. E é preciso fazer opções. Convocar o sujeito a se responsabilizar pela escolha me parece hoje um ato de extrema subversão. Mas é um ato político, acima de tudo, porque tem implicações políticas. Porque é a hora que o sujeito ele tem que se ver como elemento, como parte integrante de uma cadeia maior. E se a especificidade da psicanálise, como bem disse o Deleuze, né? O que delimita o campo da psicanálise é o conceito de pulsão, a implicação imediata disso é que a psicanálise fala de uma ética da diferença, uma ética da pluralidade, aonde a diferença de valores não se dá a partir do a priori, não é do que eu tenho em mim em termos pulsionais. Todos nós carregamos, no fundo, o mesmo manancial pulsional. A diferença é uma diferença ética, novamente. Se dá no campo das ações. E é só no campo das ações que elas podem ser julgadas. O momento atual é particularmente incômodo porque o projeto, infelizmente, dos nossos dias parece ser uma desobrigação das pessoas terem que se haver com suas ações e poderem simplesmente manifestar leituras as mais adversas a respeito delas, justificando-as mesmo de maneiras estapafúrdias, descoladas da realidade ou sem nenhum fundamento outro qualquer. É mais que cinismo, é disfarçatez. É grave e cabe a nós nos posicionarmos, né? Eu acho que o momento é esse, e a psicanálise, felizmente, nesse momento, acaba sendo convocada a novamente levantar essa bandeira da diversidade, da pluralidade, do valor individual enquanto máxima, né? Que não se dá
a diferença entre as pessoas não se dá a priori, né? Ela deve se fazer no a posteriori, nas ações, no mundo, na relação com o outro. Então, é com alguma tristeza que eu abro hoje os trabalhos no segundo ano da pandemia. Pela primeira vez, de forma virtual, nós não vamos contar com o encontro presencial que sempre nos alimentou tanto afetivamente na sede da sociedade, mas são condições que se impõem. A gente lida com a realidade, é conforme ela se apresenta, né? Não é conforme nós gostaríamos que ela se apresentasse. E é com isso que a gente tem que trabalhar hoje. Eu passo a palavra ao Marcos e só um lembrete, dois, na verdade. A nossa expectativa é que o nosso encontro dure em torno de 1h30. As perguntas podem ser encaminhadas no chat, no bate-papo, né? Que vão me ser repassadas, e aí eu passo para o Marcos quando for a hora de passar as perguntas. Nem todas eu acho que a gente vai conseguir veicular aqui e pedir ao Marcos que comente. Claro, né? Felizmente, a gente tem um número grande de participantes, de pessoas interessadas exatamente em se implicar mais diretamente, né, no processo atual que a gente está vivendo e refletir a partir dele. Muito obrigado. Marcos, é com você. Pode abrir o microfone do Marcos? Acho que abriu, né? Sim. Bom dia a todos. Mais uma vez, é um prazer muito grande estar aqui na SPCRJ. Como o Alexandre colocou no início, já tem mais de uma década que as nossas trocas acontecem, sempre de uma maneira que me estimula, muito prazerosa. Fiz amigos importantes, né, nesse encontro na SPCRJ, e é sempre um prazer muito grande estar aqui. Quero agradecer a SPCRJ, obviamente a presença de todo mundo que entrou nesse sábado de manhã para pensar essas questões. Como o Alexandre já adiantou, questões não propriamente prazerosas, ou que a gente possa muito comemorar. Muito pelo contrário, é de lamento profundo. Nesse momento ainda de agradecimento à SPCRJ, a todos que entraram, claro que eu quero agradecer demais ao Paulo Junqueira, foi através dele que o convite chegou, de uma maneira muito amiga, gentil, o estilo do Paulo, também que eu admiro muito. Enfim, meu sincero agradecimento ao Paulo por essa oportunidade, né, junto à SPC. Igualmente a Carla Serrano, que de uma maneira muito atenciosa, muito delicada, ficamos no vai e vem danado de mensagem, até poder formatar todo o material que foi divulgado, né, Carla, Paulo, né, cara, Alexandre, pela abertura, meu sincero agradecimento por tudo isso, tá, gente? Bom, ouvindo a fala do Alexandre, eu fui tocado por alguma coisa que me atravessou desde que o Paulo lá atrás fez o convite, que é como discutir esse tema crucial, cultura em transformação, a psicanálise e seu destino. Claro que são infinitas as entradas para esse tema. A barra pesada que a gente está vivendo, né, gente, obviamente pula na cena, impondo uma fala que está em mim, eu vou tentar, eu queria registrar, mas eu vou tentar ir além dela, porque isso toma no sentido de revolta e de indignação, que produz, obviamente, uma dimensão mais inflamada e menos reflexiva. Eu queria ver se eu conseguia, apesar de toda essa especificidade dessa aula inaugural, produzir algum tipo de apontamentos que, ao longo do ano, na sociedade, eu sei que a sociedade tem um tema, os seminários, as leituras poderão conversar com essas questões que eu pretendo pontuar. Eu me inspirei um pouquinho, plagiei mesmo, né? Aquela ideia do Fernando Pessoa, lá no Ultimátum, e vou começar porque teve o que o Alexandre falou, e tudo a ver com o que a gente está vivendo. O Ultimátum, aquele escrito dele, ele escreveu como Álvaro de Campos, né? Estava no heterônimo Álvaro de Campos. E, indignado com a política, gente, é de 1917, tá? O Ultimátum. E lá pelas tantas, ele diz assim, eu copiei isso dele
para tentar, modestamente, situar como eu gostaria que essa fala incidisse. Ele fala assim, em 1917, nenhuma corrente política que soe a uma ideia grão. Gente, se eu falasse isso sem citar que era de 1917, a gente ia falar que foi agora, alguém escreveu ontem. Então, essa angústia de nenhuma corrente política que soe a uma ideia grão, Fernando Pessoa fala em 17, isso obviamente reverbera em todos nós hoje, mas eu, humildemente, gostaria que essa fala, esse encontro, pudesse ser uma fala, um encontro grão, né? Que desse alguns elementos que fossem ao longo do ano, nas leituras, nos grupos, germinando e produzindo reflexões. Não é fácil fazer isso, porque, como o Alexandre falou, acho que hoje em dia, o país, uma história muito louca, não é só o Brasil, claro, mas eu vou falar um pouco mais daqui. A gente sabe que hoje o que está em jogo não se trata mais de escolha política. A direita, a esquerda, não se trata disso. O que está em jogo, o que está colocado em xeque, são os valores civilizatórios. Então, nesse sentido, a psicanálise, como a gente tem uma posição muito séria, porque é um valor civilizatório você escarnecer, você debochar, você rir da dor de uma população, né? Não vai parar de mimimi, vai ficar chorando até quando? Eu vou comprar vacina na casa da tua mãe. Tem um tipo de coisa que a gente vê, isso acaba comigo, né, no certo sentido. Agora, batendo um pouco no escritório, mas um pouco em casa. Aí sai do escritório, vem para a sala, é difícil, né? Você está ouvindo sujeitos com histórias, com perdas, com os lutos, com as elaborações, com a loucura que é ouvir qualquer sujeito hoje, né? E a gente ouve a partir de um lugar especial. Você sai desse, né, espaço ético de acolhida, de empatia, de troca, e assiste uma fala com esse olhar, com essa maldade. Então, eu queria muito dizer é que a gente tem que pensar como analistas, quando está em mesa, o tiozão do Zap, a tiazona do Zap, que não é mais escolha política, isso já ficou para trás, né? A gente está discutindo uma questão de valor civilizatório. Se a morte, a indiferença, o dane-se vai triunfar acima de toda dor, porque, engraçado, vem uns, sei lá, uns deputados, sei lá, super bolsonaristas. Não, a mídia não fala que comprou vacina, a mídia não divulgou não sei o quê. Gente, não é a mídia divulgar, não. Não teve uma palavra do ministro ou do presidente empática. Uma palavra de acolhida. Gente, está barra pesada, estou providenciando, a gente vai superar, vamos aguentar, a vacina está chegando. Então, essas falas meio inflamadas, que a mídia, não sei o quê, que comprou, é bobagem isso. Falta uma palavra de um líder de uma nação, reconhecendo dor e dizendo, dentro do meu espectro, claro que ninguém é super-homem, o que eu posso fazer para que essa dor seja abrandada. Esse é o primeiro ponto. Eu sempre trabalho muito com a MPB, na SPCRJ, já tive alguns encontros. Eu até pensei que eu estava tão meio down e não entrar por aí. Mas aí o Alexandre citou e eu pensei, eu tinha pensado em desistir, mas eu vou fazer uma empiga. Se fosse um texto, seria aquela epígrafe da minha fala. É uma letra do Caetano, final da ditadura de 1984. O título da música já é uma porrada, que é Podres Poderes. Olha que loucura, 1984, finalzinho da ditadura, o que ele diz? Enquanto os homens exercem seus podres poderes, morrer, matar de fome, de raiva e de sede, são tantas vezes gestos naturais. Isso também poderia ter sido escrito ontem, e acho que aí, de novo, a análise, o nosso encontro hoje, que a gente faz como ofício, implica que nunca a gente naturalize matar e morrer de raiva e de sede, e no caso de Covid. Então, esse é um ponto. E nessa mesma canção, que é linda, né? O Caetano fala assim, será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Então, essa é a minha epígrafe para hoje, um pouco para drenar tudo que eu penso, que eu estou sentindo, e, obviamente, que a nossa resposta é que a gente possa prescindir de ridículos tiranos ou de naturalizar quem mata de raiva e de sede, né? Esse é um ponto. O tema do ano, então, já provoca para todos os lados. É óbvio que a condição na qual nós estamos hoje reunidos, como o Alexandre falou, não vai ter coquetel, não vai ter abraço, não vai ter um pouco aquele social de start de um ano, com um tema a ser desdobrado, aprofundado. Essa condição já indica, obviamente, uma direção, né, para o recorte da minha fala, que é um recorte, claro, que é partir, gente, aí, dessa traumática transformação a qual todos nós fomos remetidos subitamente.
Eu usei a palavra traumática, né, propositalmente, porque eu acho que essa situação a qual nós fomos remetidos, estou falando mais da prática clínica do psicanalista mesmo, se deu sem tanta angústia sinal. Óbvio que a pandemia foi se avolumando, crescendo, as notícias, a gente não sabia muito bem como funcionar, põe álcool gel na sala de espera, não, manda tirar o sapato, de máscara, janela aberta. Houve um momento assim, mas a gente ainda mantendo o dispositivo, né? Mas acho que todos nós concordamos que meio que de uma hora para outra nós abandonamos a ida aos nossos consultórios, né? E sem grandes preparações, isso que eu quero dizer, subitamente, pelo menos para mim foi assim, a gente entendeu que era inviável o formato presencial de atendimento, né? E até, e sobretudo, aí volta um pouco a fala do Alexandre, que a gente fica perplexo hoje, a gente entendeu que era inviável o formato presencial até por uma questão de uma responsabilidade ética do analista com a cultura. Independente se meu consultório é arejado, se tem janela, não sei o quê, se eu vou usar uma máscara, 20 máscaras, a ideia das pessoas circulando pela cidade, condução, elevador, sala de espera, sei lá, carro, era alguma coisa que colocaria em risco a cultura e a gente entendeu que aquele formato era inviável. Tudo assim, meio gosto, assim, tudo meio atropelado. Ok. Foi com uma certa naturalidade, até porque a gente já praticava em situações específicas, que a gente começou a propor sessões online, né? Em geral, eu acredito, houve uma boa aceitação, acho que isso não redundou em grandes dificuldades. Claro que alguns analisandos ficaram mais reticentes com a proposta online, computador, através de um vídeo. Aí, obviamente, que essas reticências remetem a diferentes camadas, né? Por que alguns, mas eu insisto, na minha experiência, foram muito poucos, ficaram reticentes. Aí tem questões, claro, da história, da estruturação psíquica, da relação com o analista, se em casa tem privacidade, não tem, pluraliza-se, né, as razões pelas quais um grupo, eu insisto, pequeno, foi reticente ao atendimento online. Do ponto de vista estrutural, o que eu penso, sinto, acho que todo mundo sente, eu tenho ido ao consultório pontualmente por isso, é que, de fato, com o entendimento que o atendimento presencial era inviável por uma questão ética, com a cultura, a gente não pôde mais ofertar o consultório, aí pegando uma expressão do Ferenczi, né, que seria esse espaço de uma estrita intimidade a dois. Isso a gente não tem mais para ofertar. Você pode fazer online, na tua casa, no teu trabalho, tem espaço, um lugar reservado. A estrita intimidade a dois que o consultório representa, eu acho assim, claro que na brutalidade do cotidiano a gente não se dá conta disso, mas agora que a gente não tem, e eu vou às vezes no consultório, é tão interessante o consultório assim como uma sala, ou num prédio comercial, ou numa casa com outros analistas, ou num apartamento, se o analista atender em casa, né? Uma sala que a gente vai, ou a gente recebe, e fecha a porta, e você fala coisas que até desduvida, elabora, segredos, pontos, aí você vai, sai daquele prédio comercial, você põe um óculos escuro e vai embora para não sei para onde, e fica ali naquela estrita intimidade a dois, tanta coisa, que o consultório pode acolher. E a gente oferta isso, um encontro, seja lá onde for, que a gente fecha a porta e se abre para questões, né, absolutamente íntimas dos sujeitos. Isso a gente não pode mais ofertar. Então, cada um faz onde dá, entendeu? Se tem alguém perto, você fala, baixo, aqui do lado, vamos esperar que ninguém está aí, chegou não sei o quê. Essa bagunça se colocou. Eu confesso que não achei gravíssimo, não sou excessivamente preocupado com isso, porque essa impossibilidade, né, de ofertar um espaço de estrita intimidade a dois é uma das razões, não apenas, que tem colocado o que a gente fala como um efeito da situação atual, que foi uma certa horizontalização da prática, né? Tal qual, analisando, de repente toca a campainha, entra um filho, a gente mesmo pediu um Zona Sul, que entregar de manhã, trouxe à noite, no meio da sessão toca. Isso eu não acho grave, não, acho até que faz parte de um cotidiano completamente estranho. Desde entrega de compra, cachorro que entra, filho que chega, campainha que toca, interfone, a gente está tendo que lidar com isso. E aí a estrita intimidade a dois fica complicado, né? É interessante mesmo, a gente nunca conheceu tantos carros dos nossos analisandos, os closets dos nossos analisandos, ninguém se tranca no quarto dentro do closet para poder ter uma certa privacidade, e mesmo assim, quando é um assunto mais, fala assim. Tem toda aquela fala assim, meio mimética e meio silenciosa
de alguma fala que talvez não caiba mesmo eu trancado, onde quer que esteja, né? É interessante, vai para a garagem não tem sinal, vai ver um carro na rua, aí tem um pouco medo da violência, mas cada um vai construindo algum lugar onde acha que consegue endereçar suas questões. Enfim, esse é um primeiro ponto, né, do trauma. Largamos o consultório, algumas reticências, muitas aceitações, mas uma aceitação cuja privacidade vai até a página 5. Né? Tem pessoas que não podem fazer porque moram com pai, mãe, filho, e não tem um lugar que se sinta confortável para fazer análise. Isso é bem sério, né? Tirando as questões estruturais. De qualquer maneira, mesmo quando a gente propôs e houve uma aceitação, todo mundo vai reconhecer o que eu falo, sendo bem assim, chão, sincero, né? Há ainda, e houve, uma certa inquietação de como é que funciona o dia a dia mesmo, a poeirinha do cotidiano. É por telefone? É por Skype? Vai mandar o link do Zoom? Não, eu prefiro com imagem. Não sei imagem, mas não está muito pesada, a imagem está ruim. Vamos fazer só por voz. É incrível como esse dia a dia ele é todo meio cheio de poeira. E assim, quem chama? O analista chama, já estou aqui. O paciente fala, já cheguei, manda uma mãozinha, liga direto, uma coisa invasiva, ligar direto. E se atrasar, você fica cobrando, fulano, cadê você? E quem estava deitado, põe vídeo, não põe vídeo. Eu acho que tem toda uma laminha onde nós fomos inseridos. E, de novo, eu tenho achado interessante lidar com isso com a maior fluidez. Assim. Eu acho que não cabe a ideia de que eu teria uma vertical posição, onde eu sei, faço assim, liga, avisa, manda a mãozinha, desliga, está na hora. Eu acho que tem sido interessante transitar como dá por essas questões, desde as estruturais até essas mais cotidianas, como eu estou mencionando aqui. O que foi importante, gente, que quando essa bomba traumática explodiu, estou recortando isso também, bem pela área clínica, e depois eu pretendo abrir um pouquinho. Isso foi muito interessante, uma resposta boa do campo analítico. Né? Trauma pressupõe elaboração. Foram inúmeras as lives, os encontros, né? Todas as falas, né? Tudo virtualmente, para tentar abordar essa problemática que se impôs e, sobretudo, os prós e os contras dessa história. E, diga-se de passagem, digamos dizer com ênfase, foram muito mais prós do que contras quanto ao atendimento virtual. Né? As possibilidades desse atendimento, mas, sobretudo, a legitimidade, do que a gente chama do e-setting, né? Ou de setting eletrônico, essa legitimidade, eu acho que se consolidou de uma maneira muito efetiva, muito fundamentada. A gente foi cada vez mais entendendo que o setting, né, da sessão, o enquadre, não tinha muito a ver com o consultório, com o divã, né, ou com a cadeira, e que o enquadre remeteria muito mais o setting seria a própria transferência, quer dizer, uma certa forma de alguém se endereçar a alguém, né? Um endereçamento que vai encontrar uma escuta guardiã dos enigmas, uma escuta que pluraliza significações, ou uma escuta que tenta reunir uma fragmentação muito caótica, cuja construção de algum nexo pode sustentar o sujeito no momento mais fragmentado. Então, essa ideia do set eletrônico, do enquadre, cada vez mais disjunto do espaço físico e referido a uma forma de se relacionar, foi exaustivamente enfatizada. E a gente entendeu que no atendimento online a gente conseguiria preservar essa estrutura, a estrutura transferencial. E confesso que, para mim, tem feito, assim, eu não sou assim otimista, sou uma pessoa, não, está tudo igual. Não, mas eu tenho reparado que, uma vez estabelecida essa estrutura de endereçamento e escuta, o dispositivo online possibilita que isso ocorra de forma produtiva, de forma rica e de forma longeva. Nessa história toda, eu trabalho, mesmo quem estava deitado, todo mundo, eu estou assim, que nem estamos aqui. Eu, assim. E é curioso, duas situações que eu atendo. A gente tem mais de 20 anos, e aí, sabe como é que são essas análises longas, interessantes? Essas duas ficaram por telefone, né? Por questões, né, delas, e a gente trabalha, mas foram esses casos já muito ricos, de uma jornada muito grande juntos. Os demais, mesmo que estava deitado, têm feito assim, preservando essa estrutura de endereçamento, escuta, pontuação, abertura de sentido, e às vezes me dói, fala, gente, mas funciona muito bem.
Tem uma outra questão que eu não vou colocar agora, talvez no debate a gente possa colocar. Eu falo, meu Deus do céu, depois de tudo que a gente falou, do que a gente está fazendo, e está tudo bem, quando voltar ao normal, vai voltar ao normal? Vai ser sustentável? Eu não quero você aqui agora, né? Isso vai ser uma questão que a gente vai ter que pensar. Uma vez que muita produção a gente fez, legitimando, reconhecendo a simetria, inclusive até, gente, eu acho interessante isso, faz sentido para mim. A própria oposição, né, presencial, virtual, foi muito relativizada, né? Uma vez que a presença do analista, através da sua escuta, da sua disponibilidade, da sua voz, né? Mesmo do seu olhar, então tem que ter canto, tem que ter vídeo. Vamos devagar, já comento. Isso tudo, essa presença, se mostrou radicalmente possível no modelo online. Então, é presencial ou é virtual? Houve esse tipo de discussão. A questão do olhar e da voz é tão interessante que o olhar do analista presentifica uma presença, a voz, né, escuta, como eu dizia. Então, tem que ter can? Não necessariamente, porque a voz e o olhar têm uma relação tão interessante, né? Como é que a gente, às vezes, diz, olha só, do modo como você falou, eu logo vi que você ia falar tal coisa. Incrível essa construção. Do modo como você falou, eu logo vi. Está vendo que tem olhar, tem alguma evidência na voz. Ou então, olha, quando eu te vi, o modo como você me olhou, eu já entendi que você ia falar que. Então, eu acho que olhar e voz assim, tem uma dimensão para além da câmera ou do microfone que produzem essa ideia de uma presença do analista que leva até uma relativização se o presencial está em oposição ao virtual em se tratando do set analítico. Essa discussão ela tem um peso, eu acho, porque ela vai remeter a uma colocação do Freud lá de 1912, no Dinâmica da Transferência, todo mundo aqui lembra, quando ele fala, olha, a análise tem uma condição, ela não pode ocorrer em absência ou em efígie, quer dizer, em ausência ou com uma representação. Tem que ter presença. Então tem que estar junto. Pois é, mas a presença diz respeito ao encontro de corpos? Ou a presença é essa presença de uma acolhida, onde eu endereço, e aquele endereçamento redunda numa produção? Então, eu acho essa ideia de que a presença, né, não é encontro de corpos muito rica, e foi por aí que nós fomos. E aí a gente pode entender que a frase do Freud não pode ser em ausência ou em efígie, não pode mesmo. Quer dizer, efígie assim, a palavra, né? Uma representação. Ninguém vai ter um bonequinho do analista, né? Mas, sei lá, uma foto, ou a capa do livro do meu analista, não sei, né? Uma imagem de um cartaz de uma palestra, eu poderia colocar, né, o livro, a foto, e, bom, vamos dirigir aqui para fulano, porque eu estou fazendo análise com ele. Freud fala assim, a análise não se dá como uma efígie, como uma representação. Não pode colocar a foto do analista e fazer análise. Em ausência, também não. A ausência seria o virtual? Não. A ausência, e essa questão se colocou para mim, eu vi alguns colegas que quero comentar, diria respeito mais à questão, por exemplo, fazer por carta. É possível fazer análise por carta? Dentro dessa colocação freudiana, eu entendo que não. Eu mesmo, no início, propondo atendimento online, uma vez que o consultório tinha se tornado inviabilizado, uma analisanda perguntou, Marco, não, odeio computador, trabalho com computador, não acho que tem nada a ver análise através disso, não, estou fora, não. Agora, a gente deve fazer por mensagem. O que você acha, mensagem? Eu, né, coloco assim pensamentos e você... E engraçado que na hora não fui atravessado por discussões teóricas, não, o Freud fala, não, zero. Mas aquilo me pareceu, tipo, não. E eu falei, olha, não acredito, não me imagino trabalhando dessa forma, esse recurso fica inviabilizado. Isso, para mim, na hora, eu respondi por feeling, sei lá, uma história, mas entendendo assim seria porque não dá para fazer análise sem presença, né? Agora, essa questão da carta é curiosa, porque teve, nessas inúmeras lives que houve, eu assisti uma de um colega que, infelizmente, eu não vou lembrar o nome, não era do Rio, e que foi importante, que ele dizia que, ao propor a uma pessoa atendimento online, a paciente, ou paciente não é pessoa, mas pelo que disse, acho que é uma paciente mulher, teria dito assim, não, eu também não aceito. E o que ela falou é uma coisa que eu achei lindo, tem um valor estético, eu vou mencionar para vocês, mas não tem, me parece, uma dimensão clínica. Mas, assim, achei lindo o que ela falou, tanto que eu gravei e estou falando para vocês, acerca de fazer por carta. Ela falou, não faço online. Sabe por quê, fulano? Porque casa da palavra, como o divã, só o papel. Eu adorei essa frase, a frase é linda, né? Casa da palavra, como o divã, só o papel. Achei lindo, estético.
não acho que clinicamente ela faça tanto sentido, porque o divã não é uma casa da palavra no sentido do papel, né? O divã seria uma casa da palavra porque vai reverberar na escuta de um analista. Então, eu no divã entrego minha palavra a alguém que a acolhe. Diferentemente do papel, claro que eu registro ali, claro que pessoas lerão, pessoas abrirão sentidos, farão interpretações, mas essa frase que achei linda, casa da palavra como divã só o papel, do ponto de vista da clínica, ela poderia ser relativizada ou desconstruída. Não sei se a análise está tão preocupada em dar essa casa para a palavra, né? Onde ela escrita fica e permanecerá ad infinito. Ou se a palavra exatamente cai numa certa relativização, flexibilização, abertura de sentidos, até ela se tornar quase que puro ato, né, de desdobramento de sentido, quase um ato poético, se quisermos ser assim, glamurosos. Então, a presença é necessária, a presença não dá por carta, acho. Eu sei que tem gente trabalhando com coisas assim, talvez no debate, se alguém quiser falar, pode ser interessante. Que presença é, como é que seria por carta? Não dá por fotografia, nem por retrato. Daria na live, né, ou ao vivo. Eu assisti, e aí foi... e ele fez várias, eu assisti a grande maioria, o Antônio Kneck tem todo um trabalho interessante sobre psicanálise, teatro, né? Porque o teatro e a psicanálise trabalham com a interpretação é a ferramenta de ambos, fora uma série de outras associações. E ele, numa live, ele falou, olha, eu acho que o atendimento online se sustenta, ok, presencial, porque ele fica muito mais próximo ao teatro do que do vídeo ou do cinema. Porque há um encontro, há uma interação, há uma troca. Então, presencial é. E, gente, vocês vejam, se a gente for puxar esse fio da clínica e do trauma que nós enfrentamos e como é que a gente está hoje em dia trabalhando, a gente vai ter um volume infinito de pontos a desdobrar. Eu comecei porque era, assim, para mim, um caminho natural, dado o tema do ano da sociedade, né? A cultura em transformação. Mas eu também fiquei com uma sensação, falar disso é incrível, a gente poderia só falar disso, mas que um pouco pegar esse fio e desdobrar como eu estou fazendo, de infinito, é importante, mas me deu a impressão, meio como uma roda de violão, quem pega o violão começa a tocar andança, me leva amor, amor. Eu achei meio tocar andança na roda de violão, eu não quis começar pela... Quer dizer, comecei pela andança, mas eu acho que, por ser uma aula inaugural, eu quero dizer, então, o que minha cabeça pensou dessa história de aula inaugural, sem tocar andança, nem travessia, música linda, mas assim, né, que você já chega chegando. Eu fiquei com essa história na cabeça, eu nunca tinha dado, tá? Foi um prazer, sociedade, né? Paulo, Alexandre, Carla, os meus amigos terem convidado. Essa história de aula inaugural, tá um pouco assim, aula inaugural parece uma coisa solene, uma coisa muito séria, uma aula, por mais que em psicanálise, aula, ensino, professor, a gente sempre relativiza, não é bem disso que se trata, não está em jogo assim, mas o convite à aula inaugural, né, no primeiro momento, aliás, o Paulo foi fundamental de desconstruir, colocar como é que a coisa vai noutra vertente, mas gruda um pouco a aula inaugural. E eu pensando nisso, falei, olha só, eu não vou ficar preso na aula, senão vai dar uma inibição, uma exigência de um eruditismo que eu não tenho. Eu vou ficar mais preso à ideia do inaugural. Por quê? Porque é interessante que a sociedade tenha um tema, né, que vai guiar as reflexões e que, obviamente, tem um start. O inaugural em psicanálise, e é uma sociedade de psicanálise, ele é muito interessante, porque o inaugural em psicanálise não é o primeiro, o inicial, o que vem antes, propriamente dito. Aliás, a gente sabe que a inauguração psíquica pressupõe o a posteriori. Então, é só num tempo segundo que o início se dá, né? A origem não é o começo, assim que a psicanálise fala, né? O que está no começo vai ser a origem no segundo tempo, que aí firma aquele primeiro como origem de algo. Teoria do trauma, em 2 tempos, blá, blá, blá. Todo mundo aqui já tem contato com isso. Eu fiquei pensando nisso, e pensei, gente, inaugural de um ano, exatamente alguma coisa que deve ter uma inspiração na própria constituição do desejo para a psicanálise, né? O inaugural na psicanálise é uma experiência impactante, uma experiência de satisfação, uma experiência que imprima uma marca, né? Que doravante funcione como causa de novos investimentos naquela marca, que nunca consegue reativar a marca, né? Como papel carbono. E aí você vai ter a montagem do aparelho psíquico a partir de uma experiência inaugural, causa do desejo, né? A gente sabe como é que o desejo humano, né, ele é extremamente sensível aos primeiros acontecimentos, aos primeiros traços, primeira vez que eu vi, primeiro beijo, primeira voz, primeira vez que nós fomos não sei onde, né?
E como é que esse inaugural é fundamental para que nós, né, construamos uma história que vai do desejo ao amor. E se eu ficar muito preso, mas você não lia como antigamente, você não fala da mesma maneira, aquela vez nunca mais você fez, fica preso nisso, você não consegue fazer uma construção de um vínculo, né? O vínculo pressupõe que o inaugural fique como causa, mas suporte que aquela primeira vez, né, é sempre uma versão mítica. Então, gente, pelo amor de Deus, guardadas as devidas proporções, eu não estou aqui dizendo que eu vou ser uma experiência, satisfação, causa de desejo, nada disso não. Mas que a aula inaugural, tal qual um grão, possa servir como, por isso que eu não quis ficar só na questão da clínica, como um primeiro grão, que a gente possa pensar toda essa relação da teoria freudiana da cultura. Que, aliás, eu estava vendo, inacreditável, né? Em 2008, lá na Jardim Botânico, eu fiquei o semestre inteiro com um grupo aí da SPCRJ lendo a obra social do Freud. Aí pega Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna, Totem Tabu, Psicologia de Massas e Análise do Eu, Futuro de uma Ilusão, Mal-Estar na Cultura. A gente, em 2008, já vão, sei lá, 13 anos, a gente fez essa leitura toda. Obviamente que nesse ano eu imagino que os grupos, né, volta e meia, se debruçarão sobre esses artigos. Então, pensando nessa questão inaugural como causa, como startando questões que depois possam ser retomadas, eu pensei em minimamente, tá, gente, adentrar, fazer um caminho um pouco mais longo nessa questão da obra social do Freud. Tem muita contribuição. O Christian Dunker acabou de fazer uma apresentação de uma tradução que saiu desses textos do Freud, e ele, tem uma colega muito querida que me passou a matéria, não tinha visto, e ele faz, olha, é importante ler esses textos, eles são super atuais, são inacreditáveis, né? As reflexões que o Freud produz sobre sujeito e cultura. Eu gostei muito de ler o Dunker. Claro que a gente não vai poder fazer isso, não é momento aqui, mas eu queria lançar alguns grãos, pegando lá o Fernando Pessoa, e esses grãos vão ser lançados partindo do próprio título do ano da sociedade, né? Porque ficou A Cultura em Transformação, a Psicanálise e seus Destinos. Percebem que a transformação está do lado da cultura? Cultura em transformação, a psicanálise e seus destinos. Quer dizer, como é que eu... o que é concepção de psicanálise, que vai ser destinada de acordo com as metamorfoses da cultura. Então, o título do ano ele tem essa dimensão, né? Que a metamorfose, a transformação, fica do lado do campo cultural, social, tal qual Freud colocou, moral sexual civilizada, causa doença nervosa moderna, né? No texto de 1908, o Freud já faz um pouco essa articulação, né? Essa moral sexual responsável pela doença nervosa moderna. Muita tinta já correu e muita história já aconteceu. Então, é um texto que eu vou minimamente mencionar aqui, só para a gente poder ter uma inspiração. Então, para pensar o destino da psicanálise, uma cultura que se transforma, minimamente a gente tem que entender, acho que o Alexandre tocou nisso, citando Deleuze, o que é o objeto da psicanálise, qual é o fundamento da psicanálise, o que quer dizer quando fala o trabalho com psicanálise, né? Isso aí pluraliza de uma forma muito radical, não quero ser o seu explicadinho, mas quero dividir com vocês uma situação quanto a esse tema, psicanálise, fundamento da psicanálise, qual é o objeto da psicanálise, o que eu quero ver da psicanálise, eu quero ver da psicanálise que é destinado de acordo com as metamorfoses da cultura. Eu me lembrei, gente, nos anos 90, eu estava fazendo seleção até, Alexandre foi meu contemporâneo, lá para o mestrado em Teoria Psicanalítica da FRJ. E, na época, sim, tinha uma prova teórica de metapsicologia. A ideia de fazer uma prova teórica de metapsicologia mobilizava muito, era de arrancar os cabelos, imagino, né? Em psicanálise, os conceitos são sempre tão fugidios, tão escorregadios, né? De difícil apreensão. Eu volto e meio comparo com quando você está na praia e enche assim a mão de areia, né? A mão está cheia, aí você vai atrás, quando você aproxima e abre a mão, você fala, meu Deus, tem muito pouca areia na minha mão, né? Então, essa ideia, né, da psicanálise grão de areia, né, que exatamente é alguma coisa que escapa, que não é capturável, que resta, que cai. Falar isso já é, então, entendeu psicanálise. Mas numa prova de metapsicologia não podia dizer isso, não tinha toda uma atenção. E aí, na época, falando dos anos 90, houve assim uma insider information, uma informação, olha só, a gente vai fazer a prova, tem uma coisa que é importante. Se cair na prova, qual o objeto da psicanálise? Olha, não vão dizer que é o inconsciente, porque, do ponto de vista
epistemológica, do fundamento da psicanálise, o objeto não é o inconsciente, é a pulsão. Isso é importante para o nosso encontro de hoje. O inconsciente já é destino da pulsão, já pressupõe um recalque. Então, pensar o homem, pensar a psicanálise, é pensar esse sujeito pulsional, e que, por ser pulsional, como a Alexandre dizia, tem uma excitabilidade acossante, uma exigência de trabalho, que exige um objeto inteiramente indeterminado, que, a princípio, não há, e uma satisfação que nunca se dá de forma plena. Então, pensar que o destino da psicanálise tem a ver com o modo como a cena cultural destina a pulsão. Tem momentos onde a pulsão é mais inibida, é mais barrada, e há todo um ódio ao objeto, e é esse momento onde a pulsão é completamente denegada ao objeto, o objeto ao seu marido, que você vai conhecer no casamento, e aí a sexualidade se resolve. Essa moral sexual civilizada, que acreditava o casamento, né, a saída triunfante para a sexualidade, essa é a moral que o Freud detona. Ele fala, é um absurdo, é muita renúncia que o sujeito faz. Aí, quando eles chegam ao casamento, eles estão muito depauperados. Essa moral sexual que diz que há o objeto é um parceiro maduro do sexo oposto no âmbito do matrimônio para gerar uma família, faz com que a família seja o túmulo do erotismo, né? Os casais, ele fala, muito triste. Ele, até a gente é inacreditável, em 1908, 1993, ele fala, olha, uma pessoa saudável vai ter amante, vai ter relações por fora, essa é a saúde dela, porque ela vai exercer essa potência erótica, tal qual ele tinha acabado de desenhar nos 3 ensaios, na sua forma contingente, variável, né? Sem fixação. E esse é o modelo da cultura vitoriana, onde o Freud desenvolve uma série de reflexões e uma série de críticas, né? Essa cultura que virava as costas para a estrutura da pulsão, né? Garantindo objetos de satisfação e de apaziguamento. Tá? Ele insiste nisso. Então, vejam, o fundamento para a psicanálise é a pulsão, o que desafia todos nós, e esses tempos macabros que nós falávamos, desafia demais, eu vou tentar chegar lá, uma vez que o fundamento é esse, como é que é operada a fundação do sujeito? O sujeito pode se fundar no modelo recalcante, no modelo de barra, onde toda essa polimorfia perversa, fragmentada, é absolutamente reprimida, né? E o sujeito, então, precisa acreditar no objeto e no objeto depositar a sua saída, porque há objeto. Ou um outro momento, eu estou andando um pouco rápido, até por conta do tempo, aí já fazendo uma guinada, que é exatamente quando o lema não é mais as interdições, as proibições sobre o que dá dentro da gente e não devia. A fundação já se faz de outra maneira. É proibido proibir, né? Você tem que descobrir, você tem que ser feliz, você tem que drenar a pulsão. Isso é muito importante. A pulsão é para ser vivida. Então, um momento é de interdito, outro é de convocação da pulsão. Isso, obviamente, produz sujeitos fundados de uma forma diferente. Um sujeito freudiano se fundaria inibição, sintoma e angústia, recalque, em nome do pai, em nome da lei, em nome da cultura. Gente, se é esse pai, essa cultura, essa lei que me faz tão sofrido, matar o pai é a fantasia edípica. Então, toda essa cena edípica que o Freud trabalha, onde o pai seria, né, o alvo a ser exterminado para finalmente eu poder gozar, diz de um certo modelo de fundação do sujeito, um sujeito fundado no interdito. Quando o sujeito já não é tão fundado no interdito, mas muito mais na oferta, quase na convocação, né, de que ele drene, de que ele satisfaça, de que ele encontre, que ele seja feliz, eu estou indo um pouco rápido, não sei se inconsequente, espero que não, a gente começa a ver um outro tipo de fundação do sujeito, onde o sujeito experimenta muitas vezes respostas mais depressivas. Gente, é outorgado ser feliz, é outorgado inventar a vida. Só depende de mim, ninguém me impede, a vida é minha, quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço. Toda essa história que prometia um universo, né, de satisfação fez com que muitas pessoas, ao encontrar a verdade traumática da pulsão, né,
que a pulsão teria um certo mal de raiz, né? O bicho na fruta da cultura é um bicho na fruta da cultura, mas é um bicho da fruta também, né? A teoria da pulsão mostra que o ser humano é meio bichado, que a sexualidade é meio bichada, a conta não fecha. Então, os mandamentos que dizem não há proibição, há o seu desejo, é só querer. Você querendo, você pode ter o que você quiser, ser o que você quiser, inclusive ser feliz. Engendrou um tipo de resposta que um sujeito deprimido fala, eu não consegui, para mim não deu, eu tenho vergonha, eu me sinto impotente. Dos exitosos, a Maria Rita Kelly tem uma expressão que eu gosto, ela fala, o deprimido desafina o coro dos contentes. Né? O coro dos contentes encontra no deprimido a sua versão desafinada e que a gente sabe que no peito desafinado também bate um coração. Então, a gente se pôs a escutar esse desafio. O pânico, a angústia, uma sensação de excesso que me apavora e que eu passo mal, tenho uma sensação iminente de morte, é também uma outra resposta a uma fundação do sujeito no excesso e nessa convocação de livre fruição pulsional. Grosso modo. Então, a depressão seria uma forma de a gente pensar uma resposta a essa abertura de portas. O pânico também, um pânico perante esse excesso objetal, perante o qual eu entro em angústia, ou ainda mesmo, a gente fala que são os mais obedientes, os quadros todos de compulsão. Ah, é para ser feliz? Dá para ser feliz? Lá vou eu atrás. Eu compulsivamente vou correr de objeto em objeto, de academia, de magreza, de beleza, de marido, de mulher, de homem, de cachorro. Gente, aí você tem essa história muito da compulsão. Disseram que é possível ser feliz, eu vou fazer minha parte e vou ser. Então, grosso modo, para que eu caricaturei, seriam tipos de sofrimentos distintos, que diriam a cultura em transformação, ela vai transformando o modo como o sujeito se funda, mas o fundamento, por enquanto, a gente mantém. Volta e meia tem discussões, né, se com essa nova sociedade a psicanálise teria lugar, se a gente deveria fazer um outro modelo de aparelho psíquico. Não me parece bem isso. Acho que o aparelho psíquico, tendo a pulsão como fundamento, está aí preservado. Agora, a fundação e as respostas, face à dura verdade nós sermos pulsionais, isso tem se transformado, tá, gente? Óbvio. Porque os autores mais lacanianos falam muito disso, que a psicanálise foi do pai ao pior. Então, o momento onde o pai era a causa do infortúnio, momento edípico, vamos fazer a revolução, matar o pai. Quando é proibido proibir, e eu tenho que ver que a liberdade é quase uma coação, eu estou liberto para essa exigência de trabalho que dá dentro de mim, que não devia, que me desacata, que é revelia, que é feito eu estar doente de uma folia. Eu sempre falo essa frase porque eu acho incrível. Gente, então, não era tão ruim o pai, ou depende do pai, mas do pai ou pior, um pouco essa discussão. O Freud tem uma teoria que vai do pai, da moral sexual civilizada, à pulsão como pulsão de morte. E aí a liberdade se confunde muitas vezes com a coação. Eu podia fazer o que eu quis. Claro, estou fazendo um certo retrato, né? Sou livre para fazer minha vida, eu sou responsável por mim mesmo, eu sou empresário de mim mesmo, eu sou dono de mim mesmo. Então, se minha vida não decolou, é porque eu fui muito ruim. A gente até entende um pouco esses quadros mais narcísicos, que a questão estoura mais no meu eu do que no pai, do que no outro, porque o outro está muito fragilizado. Então, eu não posso acreditar ao pai os meus infortúnios. Mas, se eu deprimo, é sinal também que eu não elaborei a castração, de que essa conta não fecha. Então, do pai ao pior é um certo trajeto importante. Do pai, a pulsão de morte. Então, a cultura se transforma, mas a pulsão, como exigência de trabalho, permanece. Isso, gente, está no final do Freud, pulsão de morte, mal-estar na cultura, mas a gente vê como é que o Freud tem uma obra muito curiosa, que a gente pode organizar por períodos, a gente faz, eu mesmo vim da academia, então, Freud 1, Freud 2, sei o quê, antes da pulsão de morte, depois da pulsão de morte. Mas tem uma forma de pensar a psicanálise que eu gosto, tenho feito mais clínica, mais sujinha, menos acadêmica, que é não pensar tanto pelos períodos, mas pensar pelo da obra. Você pega o projeto, está tudo lá, tem o da obra. Claro que o Freud vai iluminar de acordo com o solo clínico dele, com as circunstâncias. Por que eu estou falando do da obra? Porque aquele artigo, antes da interpretação dos sonhos, né? Não, psicoterapia da histeria. Como é que ele termina, gente? Ele diz: haverá muito a ganhar
se conseguirmos transformar o sofrimento histérico numa infelicidade comum. Com uma vida mental restituída à saúde, você estará mais bem armado contra essa infelicidade. Olha que frase, gente, 1895. Então, o mal de raiz, a conta que não fecha, o bicho dá na fruta, estava antes da interpretação dos sonhos. Que ele tenha depois focado mais no princípio do prazer, princípio de constância, ok, mas o da obra do Freud já mostra que, longe de ser o pai ou a moral os nossos infortúnios, o difícil é achar uma maneira de ser feliz. E aí, como a gente tem que achar, não, a gente tem que construir, a psicanálise vai se aproximar da estética, não só de uma ética. É uma construção, é uma obra, né, que é a nossa vida. Eu acho que vou finalizar, se a gente não vai ter tempo para conversar, que o filósofo coreano, Shu Han, super interessante, tem pensado tudo sobre essa sociedade que ele chama da sociedade do cansaço. No livro dele, Pensando a Sociedade do Século XXI, ele diz, olha, no século XXI, a sociedade não é tanto disciplinar, ela é mais uma sociedade do desempenho, da produção. E, olha, nessa sociedade de produção, de desempenho, não tem disciplina. No campo do trabalho é maravilhoso, porque eu vou procurar um emprego, o sujeito, se for uma empresa bem bacana, não vai dizer, ó, Marco, quero você de 9 às 5 aqui. Ah, é? Ih, tem que chegar na hora, se meu patrão me enche o saco, vai tirar meu ponto. Não, a gente não tem isso. O horário é livre, você trabalha o que você quiser, que é bem tranquilo, você faz o seu horário, aí você começa a achar incrível essa liberdade, não tem tanta disciplina, não tem tanto pai, sou livre, que maravilha. Tem uma pegadinha, né, nessa empresa maravilhosa que está me contratando, que diz que eu não tenho horário. E você começa tranquilo horário, você fica livre, tá? Desde que você entregue, aí está o perigo. Porque a entrega me deixa livre para eu trabalhar sábado, domingo, feriado, entendeu? Então, o Shu Han fala, cuidado com essa queda das instâncias dominadoras, porque você passa a ter uma liberdade coercitiva. O que quer dizer uma liberdade coercitiva? Uma liberdade para trabalhar o tempo inteiro. Uma liberdade de coerção, livre coerção. Bom, no fim de semana eu vou viajar, mas eu levo o computador, fico trabalhando. Essa noite eu não vou dormir, porque eu tenho que entregar uma planilha e vou ficar trabalhando. Então, a gente começa a ter esse modelo de um sujeito livre, mas coagido. Isso ele fala no campo, claro, das relações, né, de trabalho, desse empresário de si mesmo que o sujeito se tornou. Mas se a gente for para a pulsão, gente, quando o Freud fala que a pulsão é uma exigência de trabalho feitamente, ela é algo que causa fascínio e horror. Que como exigência, e exigência de algo que a gente sabe cujo objeto não existe, ela vai se confundir com a figura do superego arcaico. Quando a gente fala a relação da pulsão com o superego, e não o superego só herdeiro do complexo de Édipo, o superego paterno, é porque a pulsão ela é uma exigência. Então, quantos de nós não falam, estou doido para chegar segunda-feira, fico doido nas férias, não gosto de final de semana. Ou então chego no final de semana e faz agenda. Aí vou marcar não sei o que lá, vou marcar não sei o que, vou estar horário. A gente acaba fazendo logo uma livre coerção. Nas minhas férias, no meu fim de semana, né? Nos tempos livres, eu vou e agendo tudo, porque eu não tenho que lidar com essa deriva que me exige uma satisfação que eu não sei muito bem para onde vai, nem se vai ser eficaz, nem como fazer. Então, a gente vai para o to-do list. Eu acho, gente, que... Vou fechar, né? Que essa história remete a uma passagem importante da cultura em transformação, que é essa mudança, um deslocamento de um pensamento que era mais calcado na sociedade, e o Freud pensa, né, um pouco esse momento, e um outro momento onde o pensamento fica mais ligado ao mercado. Essa passagem aí, com toda, né, os anos 70, do neoliberalismo, traz esse imperativo do mercado que se impõe ao imperativo da sociedade, não tem jeito. Então, o laço social, o vínculo ao outro, a própria transferência, tudo isso sofre um impacto inacreditável, né? Eu falei na última jornada, penúltima jornada ainda presencial que a gente fez, até está publicado pela sociedade, aquele breve trabalhinho que era a descartabilidade como defesa face à perecibilidade, lembra? Questões sobre a clínica atual. Essa descartabilidade que eu dizia lá é um pouco essa ideia, entendeu? Onde tem perecimento, onde tem apontamento de falta, parcialidade, eu troco, eu jogo fora no lixo. E, obviamente, isso vai casar com toda a política, agora também está super na moda, do cancelamento, né? Onde eu não lido com o conflito, eu não lido com a diferença, eu não lido com a alteridade. Colocou uma coisa que eu não gosto, paro de seguir. Paro de seguir. Né? Isso, como modelo de mundo, é muito perigoso. É o que o Christian Dunker chama de lógica do condomínio.
Então, eu vou finalizar como o Alexandre disse, a psicanálise com o dever de manter o conflito, manter a divisão, manter essa ideia de que há um mal de raiz que nos permite criar muita coisa, mas na parcialidade, e rejeitar todo esse discurso que diz é só querer. Não, não é verdade. Porque o discurso do é só querer cala mente sobre o impossível. Então, diz que tudo é possível desde que você queira. A resposta, sobretudo, são os quadros depressivos de desistência. Há que dizer, nem tudo. Essa parcialidade, que é a marca da psicanálise, é onde eu acho que a gente pode contribuir. A minha fala parcial, gente, isso é um tema inacreditável, mas o ano da sociedade vai ser todo dedicado a isso. Imagino que a gente tem outros encontros, e vocês mesmos nas leituras, nos grupos, nas aulas, vocês possam desdobrar e pensar um pouco essas contribuições do Freud. Tá? Obrigado pela atenção, obrigado pela sociedade, pelo espaço, tá bom? Obrigado. Vamos ver que a gente conversa um pouco, né? Obrigado. Muito bom. Muito obrigado, Marcos. Bom, está aberto o debate. Por favor, vocês encaminhem suas questões para o chat, façam um pequeno texto aí no bate-papo, que vai me ser repassado e eu passo para o Marcos. O Paulo Junqueira apresenta uma primeira questão, Marcos, muito espirituosa. O analisando é bolsominion de raiz? Há alguma psicanálise possível? Ah, não, peraí. É quando o analisando é bolsominion de raiz, não é? Isso. Quando o analisando... Ah, não? Tem como abrir Tem como abrir o áudio do Paulo? Paulo? Está me ouvindo? Sim, sim. Não, a pergunta é o seguinte: o analisando é bolsomínio de raiz? 2 pontos. Há alguma psicanálise possível? Deu para ouvir? Deu. Tá bom. É uma pergunta, assim, provocação. A gente vai ter, né, Paulo, obviamente que você deve estar junto comigo, fazer esse mergulho que eu falei, voltar para o tal do fundamento, é um bolsominion de raiz, né? Mas tendo um fundamento pulsional. Então, obviamente que nessa lógica mais bolsominion, digamos, tamponou a diferença, tamponou a divisão. Então, se ele ainda vai ao consultório, a gente vai ter que ver onde ainda há espaço para algum tipo de dialetização. Se o tamponamento for total, um pouco como a gente vê, nem nos bolsominions, mas porque assim, bolsominion é uma figura, assim, né? Tem os que se identificaram, que odiavam o PT, o que não sei o quê, tem um pouco essa história, que normalmente na clínica aparece com alguma divisão. Eu acho que, se for tipo um Bolsonaro da vida, ali você não vê nenhuma divisão, nenhuma empatia, nenhuma referência à alteridade. Então, não há análise possível. Eu estou falando do discurso que eu vejo do Bolsonaro. O bolsomínio, assim, tem que ver até... diz que bolsomínio é que nem vinho, depende da safra, né? Tem que ver qual que é a safra, qual que é a uva, qual foi o tonel que a coisa foi feita, né? Porque, como sujeito com algum fundamento pulsional, às vezes você vê, às vezes não, a gente vê muito interessante, né? Eu dizia essa história da psicanálise, a pluralidade, que a pulsão é uma exigência, e quando você baixa o pai, fica o pior da multiplicidade. Eu queria falar do momento que a gente está vivendo, né? Eu tenho a impressão, gente, que teve a moral sexual civilizada, teve a proibido proibir, e no proibido proibir, o Joel Bima fala muito bem disso, eu vou falar com toda a minha modéstia, do que eu entendi do que ele falou. O Joel fala que nessas revoluções, né, de costumes, a revolução sexual fundamental, a revolução feminista inacreditável, a mulher quer trabalhar, a mulher quer transar, a mulher quer ter a vida livre, benza a Deus, a revolução gay, melhor ainda, o homem quer casar com homem, a mulher quer casar com mulher, tá bom, tudo certo, tudo certo não, tudo é muita revolução, estou fazendo uma coisa inconsequente, tudo muito difícil, mas mais ou menos palatável. O Joel fala o que foi muito desconcertante, e aí engendrou uma lógica meio assim, né, desse radicalismo da extrema-direita, foi o movimento trans. E quando mulher quer casar com mulher, bom, é mulher que é mulher, vamos ver se concorda, não é homem quer casar com homem, homem com homem. Mas quando você fala, mas quem disse que eu sou homem? Então, o movimento trans ele foi radical em desestabilizar um
pensamento identitário, né? Porque a própria anatomia já não responde pelo meu gênero. Então, eu acho que aí a gente tem visto, né, esse exacerbamento de forças muito conservadoras, reacionárias, não é à toa, extrema-direita, né? O protótipo do Bolsonaro, assim, depende da safra do Bolsonaro, que passa a ter horror a todo discurso que apresenta diferença. Por isso que um Bolsonaro raiz, seja lá o que for isso, ele não gosta de arte, ele odeia o Caetano, tem horror ao Chico Buarque, Maria Bethânia, aquele cabelo é uma toceira. É uma pessoa muito conservadora, e nem de universidade, nem de ciência. Ele gosta de quê? De arma, de religião fundamentalista. Então, que a gente e de mídia, tem horror à mídia, reportagem, é estranho esse modo. E aí, assim, esse modo, né, de tentar fazer um cancelamento muito radical da alteridade. Então, hoje, o que é difícil, acho que o lugar da psicanálise é de não abraçar, obviamente, a política do cancelamento, que há diferença, há multiplicidade, há arte, há transformação, a gente tem que ter nisso. O pensamento de extrema-direita tentou calar isso. Por isso que eu dizia muito, sempre digo, que uma das coisas balsâmicas, lindas, desde que na sua tessitura mais nobre, que é a família, hoje só que fala de família, você tem vontade de sair correndo. Porque são famílias, tratores, são modelos de família cala-boca, famílias totalmente enrijecidas. Então, é um abusar de um santo nome em vão, tá, gente? Mas a gente sabe que o discurso da família veio exercer uma repressão, inclusive em modelos de família que não se coadunam com aquela formatação mais diretiva. Então, Paulo, eu sei que é uma provocação, uma brincadeira, mas eu acho isso, tem que pensar a safra, o grau de curtição e de horror à pulsão que o sujeito tem. É grave a cena contemporânea, e não é só no Brasil, é no mundo, né? Eu acho que o esforço que a gente fez de pluralizar, pulsionalizar, de trazer a diferença, tem encontrado. Isso é interessante que, mesmo no campo psicanalítico, isso está presente. Hoje em dia, você tem assim, sociedades estruturadas e sociedades não estruturadas. Um povo vai para a sociedade estruturada, acha que é escolinha, não sei o quê, que é a outra. Outro vai para a não estruturada, acha que é uma bagunça, que não aprende nada. Então, mesmo a psicanálise tem essa questão dentro dela. A gente tem que entender que é estruturado, mas também tem o resto, tem a pluralidade, porque é inacreditável como a gente fez essa polarização. E o que a psicanálise fala? Meu bem, o sujeito é dividido, não polariza, não. É tudo sujo, tudo misturadinho. Mas esse pensamento purificado, e aí um pouco mais, vai lá chegar na coisa, uma lógica nazista, a psicanálise está aí para sujar, para mostrar que nós somos divididos entre o ego e o id, a pulsão, entre masculino e feminino. Essa é. Aí eu acho, perguntando ao Paulo, um bolsominion mais raiz não vai suportar isso. Ele tem horror a essa ideologia de gênero. Que homem, né? Ele tem horror a tudo que divide. Gente, pensa, arte e ciência são radicalmente repudiadas. É um pensamento careta nesse sentido. Vamos ver, né, Alexandre, se a gente tem mais coisas. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui da Denise. Eu não sei o sobrenome, não me chegou. Como você vê o fato de estarmos nós, analistas, vivenciando o mesmo traumático que os pacientes? Pois é. Muito bom. Isso é muito bom, Denise. Obrigado pela pergunta. Foi isso que eu abordei no início, quando eu falei um pouco dessa certa horizontalização, né? Eu acho que essa ideia de que eu estou em casa é porque eu não posso te receber, ou porque eu tenho medo de pegar, ou porque eu tenho medo de passar, isso faz uma horizontalização bastante marcada. Fato. Não estou achando nada grave, porque eu acho que o que é importante é a gente manter a diferença entre horizontalização e simetria. É mais horizontal, mas não é simétrico. Né? Nessa horizontalidade, chega o meu Zona Sul, chega o Zona Sul analisando, eu posso estar contaminado, eu posso estar com medo de contaminação analisando também. Apesar dessa horizontalidade de condição, o desamparo ficou mais democratizado, no formato mais vertical. A princípio, o analista está ali na imagem do amparo, né? Que recebe o consultório, os horários de negociações, as mudanças. Você está. Hoje, há alguma coisa que você não tem para ofertar. Mas isso não faz um encontro simétrico, porque, óbvio, há um polo de endereçamento e um polo de escuta. Então, na horizontalização, você, anyway, vai estar como aquele que acolhe e põe a trabalhar a angústia do outro. A sua angústia não vai simetricamente ser endereçada. Isso você vai endereçar se você fizer ao seu analista. Então, é assim que eu tenho pensado. Horizontalidade, acho que tem sido rico. Eu tenho
trabalhado bem, eu fico meio assustado, né? Mesmo, né, do que vai bem nisso tudo, né? Como se a gente falasse, não, o modelo presencial é melhor. Eu acho que ele é melhor, mas tem trabalhado bem. Então, eu faria a diferença entre horizontalidade e simetria. Não pode sobrepor, porque aí virou alguma coisa que a gente perde o tal do e-setting que eu dizia no início. Tem uma estrutura transferencial de suposição, endereçamento e alguém que escuta. Isso tem que estar preservado, mesmo que nessa bagunça de desamparo, Zona Sul e angústia, né? Marcos, uma pergunta da Solange. É Bluevol? Bluevol, essa aí, querida, sei. Sim. Komaru, você acredita que a sensorialidade corporal é mensageira no encontro com o outro? Como fica a análise online? É possível o trabalho? Me lembra muito todo o trabalho da Eliane Reis, né? Eliane Schuller Reis, em relação ao o corpo do analista como, no fundo, um instrumento da análise a partir do Ferese, né? Mas é você de Não, comentar. bom me ajudar, quer dizer, no início da minha fala, eu acompanhei todas essas lives, esses encontros, que exatamente pegavam o I7, ligado à estrutura discursiva, a transferência, né, a manutenção do dispositivo online. A questão da sensorialidade, que não é uma questão que eu super domino, até onde eu entendo, eu acho que mesmo que tenha voz, olhar, eu acho que é algo que nesse dispositivo sofre um comprometimento, né? Sim. Não sei se você falar muito mais do que isso, mas é aquilo. Tudo tem esse resto, aquilo que escapa, tal qual pegar areia na praia, como eu dizia. Eu falei muito do lado A, do atendimento online, que torna possível tantos atendimentos quanto os nossos 5 anos aqui, né, Solange? Mas eu tenho certeza que a Solange pensa alguma coisa sobre isso, se ela quiser trocar. A sensorialidade, que não é uma categoria que eu tenha estudo, eu tenho para mim que dizer que está na voz, no olhar, imagino que a Solange acha que é um pouco forçação e deve ser um pouco forçação mesmo. Acho que ela não está com o microfone para falar, né? Não sei. Marcos, eu vou usar da minha prerrogativa de coordenador de mesa para eu te colocar uma pergunta. E acredito que muitos têm vivido essa situação no consultório. Eu vejo, principalmente em atendimentos de adolescentes, eles muito despotencializados, com falas do tipo muito pessimistas em relação ao futuro e a própria capacidade de se inserir na sociedade, encontrar um lugar produtivo não é de realização profissional, pessoal, financeira e etc. E me parece que eles acabam ficando num dilema que a única maneira de recuperar um pouco essa potência é uma maneira maníaca, é buscar comportamentos quase delirantes, aonde a afirmação da onipotência se faz de maneira também completamente descompromissada de qualquer elemento de realidade, inclusive aonde a própria sexualidade ela fica meio modulada, é como se ela não tivesse potência, se ela perdesse esse ingrediente de potência para agir. Queria te ouvir um pouco em relação a isso. Pois é. Não sei, teria que pensar, isso é uma coisa... O que me ocorreu quando você falou agora nesse final, eu estava lendo o livro do Pedro Duarte, que ele lançou agora sobre a pandemia, excelente, inacreditável, né? E tem uma hora que ele fala, né, de que faz... Ele não fala provavelmente dos adolescentes, né? Mas ele fala muito mais que começa a falar do sexo, né? E que o sexo é que faria a gente sair da pandemia. Ele não fala isso não, mas só usava muito no início, né? Da quarentena, da carência, todo mundo carente, né? E que seria uma força motriz. Você está dizendo que tem reparado isso um pouco mais flácido, mesmo a própria sexualidade, né? Sim. Eu não sei falar, eu não tenho
da clareza. Eu acompanho pessoas que vão para festas, ou vão tem Angra, algumas coisas, e aí, claro, bebe, tem essa ficação, aí todo mundo pega, porque basta uma Semana Santa nessas festas que todo mundo pega. Então, não sei se eu te acompanho bem, assim, teria que pensar mais. Eu não, de imediato, entendeu? Tá bom. Te colocar uma outra. Do Marcos Veiga. Marcos, diante dessa liberdade coercitiva, pensando que produz angústia ao sujeito, como a psicanálise deve lidar tecnicamente com os analisandos que não suportariam mais não ter limites, ao se confrontarem na análise com a confrontação de que sua pulsão pode ser livre. Há mudanças necessárias na técnica? Boa pergunta. Essas perguntas assim você quer morrer quando olha, né? Mas, enfim, eu vou dizer o que me ocorre. Meu xará, Marcos, né? É muito boa, assim. Olha, é difícil falar dessas coisas. O que eu, volta e meia, digo e procede, e eu li em algum lugar, mas não vou saber a fonte, né? Estou dizendo. É que, do ponto de vista técnico, clínico, em termos de direção do tratamento, a gente sempre tem que ter em mente, uma vez que o Freud trabalhou no momento vitoriano, de repressão, em nome do pai eu renuncio, em nome do pai eu tenho angústia de castração, inibição de sintoma e angústia, que a direção de cura mais clássica do Freud era uma direção de autorizar pequenos gozos, pequenas liberdades, indicando que isso não ia equivaler à castração, a uma grande culpa, a um delito, né, radical. Era uma clínica de autorizar um pouco de liberdade, um pouco de gozo. Muitas vezes o que eu acho, na clínica, é uma diferença de direção do tratamento, é que hoje o analista, a gente, volta e meia, precisa autorizar o paciente a renunciar. Ele pode não querer. Porque eu ganhei de graça uma viagem convidada, sei lá, um celular. A gente tem muito crédito hoje em dia, entre crédito roubado, né? Você ganha um outro cartão de crédito, ganhou um telefone, comprou um sorvete, ganhou 4. É uma coisa meio estranha essa. Até essa coisa de sorvete é engraçado. Um tempo atrás eu estava numa... Até já meio que acabou, né? Mas na época eu estava na moda. Uma iogurteria. Aí a moça, eu tenho nosso cartão fidelidade, se comprar 10, ganha. Ela falou, minha filha, não sou fiel, nem minha mulher, você quer ser fiel. Aí iogurteria, eu adorei um pouco isso, né? A gente vai ter o crédito, fidelidade, o cartão fidelidade, que tanta fidelidade é essa, né? Então, eu estou brincando, claro, mas me marcou o senhorzinho super assim, austero. Não, mas não sou fiel, nem minha mulher, você quer fidelidade, aí iogurteria. Nem tem mais. Mas, então, Marco, voltando, eu acho que, em termos de direção, essa autorização à renúncia, que você não é obrigado a gozar, aceitar todos os objetos, cartões, viagens incríveis, estar no shopping, uma viagem aos Estados Unidos, tem que dar 2 telefonemas, embarcar no avião. Gente, não sei se eu quero que o cartão, o prêmio, essas coisas que a gente tem, face a esse excesso de oferta, eu acho interessante a direção de cura poder legitimar a renúncia como um ganho e uma potência, coisa que é muito difícil, né? Esse fim de semana eu estou enlouquecido, porque eu vou ter um aniversário, depois eu vou ter um churrasco, o casamento da minha melhor amiga, o pai do meu namorado está viajando, quer que eu vá para a casa dele, aí eu vou trocar de roupa dentro do carro, porque não dá tempo. Não, mas tem que ir a tudo? Será que, né, dá para escalonar? Eu acho muito interessante isso, tá, Marco? Isso que eu estou falando, não vou me desdobrar muito, seria uma forma de legitimar a castração. Como é importante legitimar que nem tudo é possível, é importante legitimar que você possa renunciar, coisa que na direção mais freudiana você autorizava, não sei se ela não autoriza, mas você, né, indicava que era possível um pouco de liberdade, um pouco de gozo. Isso eu acho bem interessante e, às vezes, tem momentos ricos na clínica, né? Marco, então, já decidi, eu não vou, eu vou ligar para dizer que eu não vou mais. Dá um alívio, dá uma potência, eu vou aproveitar esse fim de semana que eu não vou, então, para a viagem que me chamaram, e vou, sei lá, estudar o que eu tenho que estudar. Mas isso é uma operação analítica, do contrário, como renunciar a qualquer convite, a qualquer festa, a qualquer celular novo, com iogurte a mais. Marco, é assim que eu tenho pensado, tá? Essa é uma contribuição para essa discussão. Uma outra aqui, da Elizabeth Soares Dutra. Não é a escuta o principal instrumento ou único do analista? Daí, de toda forma, escutar o que o analisante fala de seu desejo, pulsão, sem nossos modelos civilizatórios, não é o nosso caminho? Vou repetir. Daí, de toda forma, escutar o que o analisando fala do seu desejo,
sem nossos modelos civilizatórios. Não é o nosso caminho? Enfim, onde fica a autorização do gozo que o analista daria? Pois é o que é perfeito. Perfeito, essa colocação sempre, tudo, até onde eu entendi. Mas eu acho que a autorização é do gozo articulado à impossibilidade ou à castração. Acho que esse aqui é o ponto, né? O analista autoriza aí não seria o gozo, né? Seria o gozo, prazer parcial, quer dizer, a parcialização, né? Eu acho que o empuxo ao gozo, e aí o gozo como conceito, né? Como uma experiência da ordem do excesso e não da ordem de uma constância, é um pouco o refrão social. O que eu dizia de autorizar a renúncia, autorizar o limite, é um pouco situar o sujeito no campo do prazer. E o prazer é sempre parcial em psicanálise, né? Por isso que não há prazer total, satisfação total, né? Freud não usa a palavra gozo, tem uma palavra em alemão, Genuss, não sei o que ele usa algumas vezes, muito confuso, não sei alemão, não. Mas ele usa a expressão satisfação completa algumas vezes. E quando ele usa satisfação completa, tipo na lei do princípio do prazer, acho que é Elizabeth o nome, né? Ele está indicando, ele fala, a satisfação completa é impossível. A pulsão vai exatamente haver um hiato entre o que ela... Como é que ele fala? Freud fala, a pulsão sempre encontrará um hiato entre o que ela almeja e o que ela consegue. Dizer que há um hiato, há um gap entre o que a pulsão almeja e o que ela consegue é um dos nomes da castração, quer dizer, há uma parcialidade. A pulsão vai se satisfazer, mas parcialmente. Daí ela ser uma força constante. Ela automaticamente retornará ao investimento em busca da satisfação completa, que não há, encontrará parcialidade. Então, acho que a gente autoriza o prazer ou barra o gozo articulando a castração. Porque a mentira mais perversa no momento atual é de que seria possível a satisfação plena. Daí que eu estou articulando com a compulsão, com a depressão e com a angústia. Mas são respostas contemporâneas, a gente não consigo. Ou então mesmo a bipolaridade está muito em voga, quer dizer, ou eu estou na vibe, nessa suporte, satisfação plena, não sei o quê, e terça-feira não levanto da cama. Isso, hein, Alexandre, me lembrou a tua pergunta, às vezes certos adolescentes, certos adultos jovens, adolescentes independente da idade, né, tem um pouco isso, né? Experiências muito excessivas, muito de excesso, todo mundo, a galera, não dormir, aí chega terça, segunda, não consegue levantar da cama. Porque esse cotidiano que a gente tem é tão difícil, o cotidiano, assim, né? É insuportável, mas esse cotidiano é onde se escreve prazer parcial. Eu acho um desafio. Então, autorizar o gozo, sempre lembrando de que a conta não fecha, né? Aquela história que eu sempre falo também. Não importa que é mula manca, o que eu quero é rosetar. Mas ninguém não quer saber de mula manca, não. Quero cavalo puro sangue, né? Então, a gente resgatar a mula manca, minha aguinha pocotó, é uma coisa muito importante numa sociedade puro sangue, inglês, né? Então, a gente fica ali e isso dá um alívio, dá uma potência aos amores, aos encontros. No campo do relacionamento é muito difícil o relacionamento hoje, né? Porque se na primeira mancada, né, na primeira vez que o amor claudica, eu cancelo, bloqueei, não atendo mais, é muito difícil, né? Essa história de que o amor, né, implica a falta do outro. A paixão não, né? Então, essa lógica passional, do excesso, é meio bipolar. Por isso que a gente tem que prestar atenção também na bipolaridade, que todos nós receberíamos o diagnóstico, já que existem vários graus de bipolaridade. O que diga bipolaridade? 2 polos absolutos. E o que o Freud colocou é que o sujeito fique dividido, né? E o prazer parcial. Eu gosto muito dessa expressão, acho que a Elizabeth fez a pergunta. A ideia do prazer parcial é uma direção de cura hoje, em oposição à satisfação completa, que onde é que está, meu Deus? Só no Instagram. E olhe lá, né? Muito bom. Gente, muito obrigado, Marcos. Eu acho que foi excelente a aula inaugural, com todas as implicações que uma aula inaugural traz, né? Infelizmente, muitas perguntas chegaram que a gente não conseguiu encaminhar ao Marcos, não deu tempo, a gente tem essa limitação de tempo. Hoje nós vamos ficar por aqui. Quero agradecer muito ao Marcos, que essa parceria com a SPCRJ, Marcos, continue e se aprofunde cada vez mais. Você é uma pessoa muito querida para a gente e eu acho que a sua contribuição para a sociedade é sempre muito positiva. E queria agradecer a todos a presença, digamos assim, né, ainda que virtual, nessa nossa aula inaugural de hoje. Um abraço a todos e até um próximo evento. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos os colegas, gente. Obrigado, até a próxima. Muito obrigado.
Tchau para todo mundo. Fechamos. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, Paulo.